Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade para mais uma edição da série Encontro com os Escritores. Eu me chamo Nancy e hoje eu estou representando a Universidade do Livro, que é o braço educacional e de formação da Fundação Editora da Unesp. A série Encontro com os Escritores é promovida pela Universidade do Livro, em parceria com a Biblioteca Mário de Andrade e a Assessoria de Comunicação e de Imprensa da Unesp. Hoje temos o prazer de ter aqui o escritor Milton Atum para uma conversa com Manuel da Costa Pinto. E, após esse bate-papo, o Milton estará fotografando Dança de Enganos, o livro que completa a trilogia O Lugar Mais Sombrio. Vamos chamar, primeiramente, o Manuel da Costa Pinto, que estará mediando essa conversa. Manuel é jornalista e crítico literário, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, apresentador do programa Entre Linhas, de TV Cultura, e curador pelo Brasil do Prêmio Oceanos. É autor dos livros Literatura Brasileira Hoje, Antologia Comentada de Poesia Brasileira do Século XXI e Paisagem Interiores e outros ensaios. Obrigada, Manuel, por novamente ter aceitado o nosso convite. Então, agora, vamos chamar o Milton Atum. Tá? Então, nascido em Manaus, mora hoje em São Paulo, né? Atualmente colunista do jornal O Estado de São Paulo. Foi professor de literatura da Universidade Federal do Amazonas e professor visitante da Universidade da Califórnia. Em 1989, publicou o Relato de um Certo Oriente, com o qual recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Romance. Em 2000, publicou Dois Irmãos, eleito melhor romance brasileiro no período 1990-2005, em pesquisa feita pelos jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas. Seu terceiro romance, Cinzas do Norte, obteve diversos prêmios, como Portugal Telecom, APCA, Jabuti, novamente, de Melhor Romance, Prêmio Livro do Ano, da CBL, e Prêmio Bravo de Literatura. Em 2008, publicou seu quarto romance, Órfãos do Eldorado, também agraciado com o segundo lugar no Prêmio Jabuti. Milton Atum é ainda autor do livro Contos de Contos A Cidade Ilhada, de 2009, e de um livro de crônicas, Um Solitário à Espreita, de 2013. Seus livros já foram traduzidos em 14 línguas e publicados em 17 países. Então, com vocês, Milton Atum. Obrigada, tenham muito obrigado, Nancy. Uma boa conversa aí. Boa noite, muito obrigado pelo convite da Universidade do Livro da Unesp. Eu agradeço a Nancy, enfim, toda a equipe da Unesp, a Daura, que não pôde estar presente aqui hoje, que fez o convite inicial para nós. Teve um problema pessoal e não pôde estar aqui. Agradeço a Biblioteca Mário de Andrade. É um grande prazer fazer uma mesa com o Milton. Não é a primeira vez que a gente se encontra, mas é sempre sempre é surpreendente, porque a cada livro também ele nos traz elementos novos para uma conversa sobre uma literatura que se renova frequentemente. E eu não estou falando isso, enfim, não é algo não é um comentário que eu faço que seja gratuito, porque o foco da nossa conversa hoje pode ser também a obra pregressa do Milton, as obras que a Nancy descreveu aqui, né, que ela leu no título das obras, mas claro que o nosso foco aqui vai ser a trilogia O Lugar Mais Sombrio, pela razão simples de que ela acaba de ser completada com um livro chamado Dança de Enganos, que foi lançado ontem, né? Milton, foi lançado ontem, oficialmente, então acho que esse talvez seja o primeiro debate fora do lançamento que o Milton faz sobre essa trilogia, uma vez tendo concluído O Lugar Mais Sombrio, que começou com A Noite da Espera, depois teve o volume Pontos de Fuga, e agora chegamos ao terceiro e último volume, supostamente o último volume, porque eu já ouvi entrevistas em que ele diz que tem um livro que talvez
represente uma quarta abordagem, uma continuidade um pouco oblíqua dessa trilogia, que é o Dança de Enganos. E quando eu falei sobre a questão dessa renovação, dessa forma surpreendente, que sempre rende ótimas conversas com o Milton, é porque, e aí eu vou desenvolver isso ao longo da conversa, para não tomar muito tempo inicial, para vocês logo ouvirem o Milton falar, é porque quem lê os 2 primeiros volumes do Lugar Mais Sombrio, que são A Noite da Espera e o Pontos de Fuga, encontra uma mesma estrutura narrativa de uma personagem que está no exílio em Paris, nos anos 70, e que se relembra de acontecimentos que se passaram no final dos anos 60, começo dos anos 70, da sua formação, e que implicam também questões familiares, enfim, traumas familiares, uma separação realmente dolorosa em relação à mãe, e toda a estrutura desses 2 livros, que são relativamente semelhantes, dos 2 primeiros volumes da trilogia, alternam capítulos que se passam narrados no tempo presente da narrativa na França e outros que tratam de memórias relativamente recentes em relação a esse presente da narrativa, que são memórias dos anos 60 e 70, principalmente na época da decretação do AI-5 e depois nos anos mais sombrios, daí o título Lugar Mais Sombrio, da ditadura. Né? E essas narrativas retrospectivas, tanto as do tempo presente, quando o narrador está em Paris, que é o Martin, quanto ele se reporta a narrativas desse tempo passado, entram também relatos, cartas, correspondências, enfim, vozes de outras personagens que com ele conviveram, compondo aí um mosaico de personagens desse período. Bom, quando a gente chega no 3º volume, eu li recentemente, li essa semana o livro, e abri o livro achando que eu ia encontrar uma continuidade estrutural desse livro. E o que acontece é absolutamente desconcertante. Desconcertante é a palavra que eu encontrei para falar isso, porque é outro livro. É um outro livro que é quase que reler os 2 anteriores pelo avesso, do ponto de vista da mãe, de quem o Martin, narrador, esteve separado dolorosamente nos 2 primeiros volumes, e isso tudo redimensiona a narrativa, desvela conteúdos e trajetórias na narrativa de uma maneira que cabe a vocês descobrirem ao lerem os 3 livros e vão se surpreender como eu ao chegar ao 3º. O que me faz fazer a primeira pergunta, desculpem se eu me estendi um pouco, só nessa primeira, eu juro para vocês. A minha primeira pergunta é essa, Milton. Esse livro é apresentado como uma trilogia, e uma trilogia pressupõe uma certa continuidade narrativa e estrutural. Em geral, isso acontece. Embora os seus 3 primeiros romances, Relatos de um Certo Oriente, 2 Irmãos e Cinzas do Norte, seja, por alguns críticos, considerados uma trilogia. Eu me lembro que o Luiz Costa Lima, um dos grandes teóricos da literatura brasileira, dizia isso. É uma espécie de trilogia, porque há uma certa unidade, enfim, seja geográfica, seja de tom, seja de registro narrativo. Aqui não, aqui é muito explicitamente uma trilogia, é anunciado como uma trilogia. Só que essa trilogia chega no 3º volume e ela vira do avesso a própria ideia de trilogia. Né? Ela reverte a estrutura do que a gente estava lendo antes. O que veio antes era mais, vamos dizer, dividido em capítulos curtos, em pontos diferentes da cronologia, em lugares espacialmente, geograficamente diferentes. E aqui não, a gente tem uma narrativa contínua e por uma outra narradora. Né? Realmente é um livro que eu ainda estou sob o impacto de descobrir o que me reservava o 3º volume. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você pensou que o enigma maior para um leitor é: você já sabia desde o início que haveria essa guinada radical da narrativa? Você não quer continuar? Estava tão bom. Eu estava adorando. Não estava ótimo. Eu estava concordando com tudo. Obrigado, viu, Manuel? Obrigado pela presença de vocês. Agradeço também à Universidade do Livro, a Daura e a Nancy,
que bom ouvir isso, porque tudo isso foi muito pensado, sabe, Manuel? Porque eu achava alguns leitores e leitoras impacientes perguntavam: e a mãe, né? E a mãe? E aí eu dizia: mas só tem 2 volumes, falta o terceiro, assim, dando essa pista, né, de que a mãe seria a voz do último volume e, portanto, seria também o começo de outras coisas, né? Foi tudo muito pensado durante na verdade, foram 18 anos. Comecei em 2008 e fiz um esboço geral. Aí, até 2016, eu escrevi. Aí, para publicar o primeiro, eu tive que reler tudo. E aí, na releitura, eu fui cortando, acrescentando, e assim por diante. E aí, 2 anos depois, também eu revisei o Pontos de Fuga, e esse foi o que demorou mais por várias razões, inclusive razões, vamos dizer, da pandemia, né, e da outra peste política que abateu sobre esse país. 2 pestes, né? Uma de um vírus e a outra política. E tudo isso interfere na nossa vida e interferiu também em alguns momentos da escrita, da revisão desse terceiro volume. Do ponto de vista, vamos dizer, técnico, do estilo, não podia ser como os outros, né? Que a voz do Martim e a voz, vamos dizer, o registro, o tom da voz das outras personagens, né? O nortista tem um tom do Amazonas, tem uma voz manauara, né? Ele tuteia, né? Sei lá, tem os outros personagens também têm a sua, o Julião, enfim, cada um tem a sua voz, a sua musiquinha, como dizia um autor francês, nos 2 volumes. E a mãe... O Céline, né? O Céline, La exatamente. Exatamente, é o Céline. La Petite Musique, que é, na verdade, o estilo, né? O ritmo e tal. E agora, não. Agora, vamos dizer, eu trabalhei com as memórias dessa mãe e também, vamos dizer, tentei esclarecer, porque, no fundo, o terceiro volume é um romance de esclarecimento. Não de tudo, porque tem coisas que ficam vagas, né? Por exemplo, bom, nem vou falar, porque... É difícil falar sobre esse terceiro volume. Quer dizer, eu já dei um baita spoiler, que assim, você tem essa surpresa de mudar o narrador, basicamente. Quer dizer, mas isso não tinha como não falar se a gente vai falar sobre a trilogia concluída. Agora, outras coisas ficam... porque a lacuna, vamos dizer, o caráter lacunar dessa relação, aquilo que fica não esclarecido, é tão importante quanto aquilo que é esclarecido, né? Porque, por se tratar de um período de exceção, o arco narrativo se dá num período de exceção, se não me engano, começa em 66, 7 e vai até 80, 81, né? Quer dizer, então, é todo o período do regime militar, nos seus piores momentos. Você descobre que há muitas lacunas, há muitas vidas que ficaram clandestinas e que não se sabia que tinham uma dimensão clandestina nos primeiros volumes e que se revelam enquanto tal no terceiro. E, sobretudo, as lacunas são derivadas também dos traumas e, enfim, as obscuridades, as opacidades que esse momento histórico impuseram às pessoas,
né? Porque uma não sabe do destino da outra, uma não sabe o que estava acontecendo com a outra. Às vezes uma não sabe o que está acontecendo consigo mesma. Uma violência, às vezes ela não sabe se é... Só dar um exemplo. Em dado momento, a personagem da mãe, no 3º volume, isso não é nenhum tipo de revelação que vá tirar nenhum prazer da leitura, mas a casa em que ela mora é invadida, é depredada, enfim, é vandalizada. E não se sabe se é por interesses de especulação imobiliária, se é uma vingança pessoal, se é uma vingança pessoal relacionada com os aparelhos de repressão. Ou seja, as zonas de obscuridade. Portanto, quando você fala que esse 3º livro é um livro de revelação, mas ele é igualmente um livro de explicitação de lacunas e daquilo que permaneceu opaco, né? Sim, aí essa cena que você falou, que você mencionou, é totalmente ambígua. Ninguém sabe. O romance tem muitas ambiguidades e eu gosto de trabalhar com essas ambiguidades e dá também ao leitor, vamos dizer, ao leitor o poder de imaginação que ele tem e ela tem, claro, e não entregar tudo, né? Deixar essa, vamos dizer, nessa ambiguidade, a possibilidade de continuar a leitura ou de fazer perguntas, mais do que responder. Porque pode ser... tem muitas coisas que ficam, vamos dizer, mais ou menos no ar, como esse sítio em Campinas, que pode ser até o ex-marido, a mandar, que ninguém sabe, que é um personagem que... enfim, se torna um pastor e participa da repressão. E tem muito a ver com as minhas lembranças de Brasília, das primeiras igrejas em Taguatinga, nas cidades satélites que eu visitava quando eu morei em Brasília. Quer dizer, estava nascendo. Tudo isso estava nascendo, né, naquela época, né? Aquele misticismo também que existe, né? Há uma personagem que encarna muito isso, né? Esse misticismo que há. Aliás, nunca entendi exatamente o porquê disso, mas as cidades no entorno de Brasília, as cidades satélites, tem vários grupos que não são necessariamente de grupos religiosos evangélicos, mas que tem comunidades, né, místicas. Né? Sim, o Vale do Amanhecer. A Ângela é uma personagem que vai morar com o francês no Vale do Amanhecer. Bom, eu quase fui também parar no Vale do Amanhecer. Eu conheci bastante o Vale do Amanhecer. Era uma piração total, né? Quer dizer, tudo estava ali no ar. E Brasília parece que tem esse chamado, né? Essa coisa um pouco mística, né? Quer dizer, ali valia tudo, né? E também naquela época era bom ir para o Vale do Amanhecer, né? Porque Brasília era o Vale do Anoitecer, né? Era uma coisa muito obscura. Agora, só desviando um pouco da conversa, né? É que uma cidade tão planejada, tão assim, Le Corbusier, né? Que era o grande mestre do Niemeyer, do Lúcio Costa, assim, ela é tão programaticamente racional que aquilo, como dizem os psicanalistas, aquilo que foi recalcado volta deformado de alguma maneira. Então, assim, esse misticismo talvez seja o sonho da razão quando ela foi demasiado opressora, né? Então ela reprimiu conteúdos que depois se manifestam na forma de misticismo. É quase simbólico, né, que a capital mais projetada, talvez, do mundo tem um entorno todo místico e irracional, né? Sim, bom, o Martim, na verdade, ele no fundo, ele adora Brasília. Uhum. Ele gosta de Brasília e ele tem uma relação. Eu também. Eu acabei gostando muito de Brasília, não daquela Brasília, daquele momento, mas depois, quando eu voltei, eu me reconciliei totalmente com a cidade. Eu acho um projeto, bom, podem discordar, claro, isso é comum. Há uma discussão sobre Brasília no 2º volume, que tem um arquiteto, um personagem, o Ox, que abomina Brasília, acha tudo aquilo, enfim, um projeto racionalista, enfim, que não entendeu o Brasil, que ali seria as cidades satélites iriam contrariar todo aquele projeto, vamos dizer,
límpido, com aquela clareza toda. E tem o contraponto a essa opinião, que é o outro arquiteto, o Sérgio San, que é um Nisei, que é um personagem também inspirado dos meus amigos da FAO, né, que diz para ele, olha, mas os arquitetos, o Niemeyer e o Lúcio Costa, o urbanista, eles não podiam prever o golpe de 64. Eles fizeram um projeto pensando num Brasil que ia dar certo. E que podia dar certo, podia ter dado certo. E é verdade. Ninguém ia prever, nos anos 50, que haveria um golpe brutal, que mudou, talvez, não sei se para sempre, mas por muito tempo, vamos dizer, a natureza da nossa democracia. Quer dizer, ameaçou, quer dizer, acabou com a democracia durante mais de 20 anos e deu no que deu. Como houve uma anistia geral, que é também discutida na fala do Lázaro, que é outro personagem que volta, porque esse terceiro volume, eu recuperei os personagens que estavam deliberadamente um pouco ocultos, ou pouco delineados, e trouxe todos esses personagens para o terceiro volume com mais consistência, com mais espessura, né? Contaram para a Lina, para a mãe, a história deles, que tem um encontro no fim do livro, em que essas vozes contam a história dos outros que estavam supostamente tinham sido assassinados, estavam desaparecidos. E um desses personagens, que é um exilado no exterior, ele diz, ironicamente, numa palestra em Paris, em Pantin, no final dos anos 70, já durante a anistia, ele diz, não, quando perguntam para ele o que ele acha da anistia geral, ele diz, não, uma anistia é uma promessa de civilidade. A anistia vai consolidar a nossa democracia. E alguns da plateia não entendem a ironia e protestam. Quer dizer, ele está falando que a anistia foi o fim, foi um desastre, né? Se anistiar torturadores. O que deu isso, deu num discurso do horrendo capitão, elogiando um torturador, um dos maiores torturadores, quando a presidente Dilma foi caçada, né? Foi empichada, vamos dizer assim, né? Milton, você falou que o livro traz muito das suas lembranças de Brasília, assim como você estudou na FAO e o Martim estuda na FAO, e, obviamente, isso traz as marcas de uma experiência própria que estão muito presentes aqui, embora não seja um romance autobiográfico, né? Sempre bom esclarecer isso, porque hoje, como existe a autoficção como um gênero literário, né, uma modalidade de escrita muito em voga, é bom a gente esclarecer isso. Mas tem mais do que em outros livros seus, há muitos elementos da sua biografia. Só para quem não leu os livros saber, então, quer dizer, o primeiro volume basicamente se passa em Brasília, onde o Martim está na idade que se sai da escola e para ir para a faculdade. Ao final do primeiro volume, enfim, uma série de conturbações políticas que afetam seus amigos, o grupo do qual ele faz parte e que pode afetá-lo, faz com que ele venha para São Paulo, onde ele estuda na FAO. E aí o terceiro volume é justamente o contraponto narrativo, que é da mãe, que esclarece como em todo esse percurso, ambos ficaram achando que o outro não podia. Eles não puderam se encontrar, e é um enigma recíproco. Por que a mãe não... Para o Martim, por que a mãe não responde às suas cartas ou não o visita, e também, para a mãe, é um enigma o porquê dele, em dado momento, ter interrompido a correspondência entre eles. E daí, no terceiro volume, tudo vai ficar mais claro. Mas, indo para o primeiro volume... ali a gente tem uma característica do livro, do romance, que é ser um pouco aquilo que, enfim, em literatura a gente chama de roman clé,
né? Assim, um romance que tem uma referência, uma chave que te permite identificar personagens reais e personagens ficcionais. Eu vou dar 2 exemplos aqui. No grupo do Martim, por exemplo, tem é manequim, né? Eu li faz tempo. É manequim. Tem um manequim, que é uma personagem, um playboy que estuda lá, faz teatro, participa dos grupos dos quais o Martim participa, mas ele é diametralmente oposto do ponto de vista ideológico, de estilo de vida, etc, etc, etc. E aí a gente vai descobrir, tem uma página lá que fala, ele é filho de um senador, inclusive o senador tentou matar um outro no Senado e acabou matando enfim. Alguém adivinharia por esta descrição quem seria? Alguém chuta quem é este manequim? Um homem muito vaidoso, muito bonito e muito reacionário, oportunista e playboy? Alguém pode? Fernando Collor de Mello. Uma menos óbvia é quando o Martim vai trabalhar numa livraria de um livreiro chamado Jorge Alegre, que eu já sei porque o Milton já me contou quando a gente conversou sobre o primeiro volume, que é uma referência a um livreiro que existiu mesmo, que era Vitor Alegria, né? Português. Exato. Português. Né? E em dado momento entra um homem num Opala preto, um homem de óculos escuros. Não está de farda, se não me engano, na cena. Acho que ele está com trajes civis, mas assim, um homem com um ar sombrio entra lá, pega o livro e o livreiro depois fala para ele até se assusta, o livreiro, e pergunta para o Martim pergunta para ele quem era aquela personagem que assustou o livreiro, e ele fala assim, é o cérebro da caserna, no qual a gente reconhece realmente o grande gênio estrategista do governo militar, do grupo castelista, que era o Goberido Couto e Silva. Né? Eu acho que, mas, assim, você não sabe que é. Você supõe, por isso que é um roman à clé. Você fica pensando, quem seria essa personagem? No caso do Collor é bem explícito. No caso do Goberi não é tão claro. E, aliás, ele compra um livro que é A Peste do Camus, o que é uma ironia do Milton. Agora, a gente fica com vontade de ficar te perguntando quais são as outras personagens. Por exemplo, uma personagem que me fascinou muito é o embaixador, o Fazão, cujo filho é muito amigo do Martim, mas que é uma personagem incrível, né? Porque ele é um homem que está sendo, no primeiro volume, quando o governo militar começa a fechar mais, a partir de 67, e, sobretudo, de 68 com a AI-5, ele vai caindo no ostracismo dentro da diplomacia, inclusive ele sai do Brasil, planeja sair do Brasil. O Fazão tem um modelo real, Milton? Tem sim, claro. Foi um embaixador que, no fundo, fez isso. Ele protegeu aquela molecada, porque nós tínhamos 16, 17 anos, né, e ele acolhia esses porque todo mundo era de fora, né? Todo mundo era meio caipira. Eu ia de Manaus, tinha gente do Acre, tinha gente do Brasil todo. E tinha esse filho também, que era o pesadelo da vida dele, o filho do embaixador que delatou os amigos. Quer dizer, essas contradições... Mas ele é um nome público que você pode dizer quem é esse embaixador, ou não? Não gostaria. Tá. Não, só para saber, porque o Goberi a gente deduz, o Collor sim, a gente deduz. Há outras personagens que estão encobertas por nomes fictícios? Sim, alguns. Mas ele era um embaixador, um diplomata muito progressista, que tinha também, e muitos foram demitidos, foram caçados, né? O que aconteceu com Vinícius de Moraes, com o João Cabral, com Antônio Weiss, né? Um grande filólogo. Então, com vários membros, inclusive tinha lá uma acusação contra esse grupo, que era tinha até um apelido, o grupo. E esse embaixador ele realmente ajudou todo mundo, né, naquela época. E depois ele enlouqueceu também. Foi internado, a própria família internou em Belo Horizonte, enfim. Tinha problemas ali, problemas sérios. Ele ficou no ostracismo depois, né, porque esses diplomatas do Itamaraty tinham
tinha uma ala muito direitosa, né? Muito que apoiava a ditadura, né? E isso, enfim, tem. E depois eu conversei muito com ele. Depois, né, passou tudo, tal. E ele acabou mais ou menos no ostracismo mesmo, né? Então, são essas personagens que, enfim, esse é mais difícil de reconhecer, né? Até para resguardá-lo, tal, porque não querem também se expor. Mas muita gente ali, quer dizer, vários personagens são, vamos dizer, uma mescla, né, de experiência, né, de convivência que eu tive com pessoas, com a imaginação, porque eu queria para eles ou elas, né, na verdade. O quanto, né, a trajetória mesmo geográfica, o itinerário do Martim reproduz o seu? A mesma. Só que eu vim de Manaus, né? É isso que eu ia falar. Ele tem uma juventude em Santos, em São Paulo e Santos, né? Bom, e minha mãe não desapareceu, ainda bem, e meu pai não era esse monstro, não era esse monstro que se tornou o pai do Martim, né? A coincidência era essa. Estudamos na mesma escola, moramos em Brasília, sentimos profundamente a solidão de Brasília, de quem estava sozinho em 68, com 15 anos de idade, não conhecia ninguém, né? E depois a vida em São Paulo, eu morei em várias repúblicas de Vila Madalena, que não era essa, como é hoje, essa sucursal da Ambev, né? A Vila Madalena era um bairro pacato, humilde, modesto. Alternativo, né? De estudantes, imigrantes portugueses, muitos negros, a Pérola Negra, que era de lá, até outro dia, na Rua Girassol. Quer dizer, a gente ia tudo muito barato, e só a partir dos anos 80 que começou a virar essa loucura. Tá? Então, vamos dizer que esse itinerário dele tem a ver com a minha vida. Aliás, todos os meus romances, a minha experiência não está descolada da escrita. Quer dizer, o meu desafio sempre foi transformar essa experiência em linguagem, né? Quer dizer, filtrar aquilo que interessa para as narrativas, os romances, e para mentir com conhecimento de causa, vamos dizer assim. Então, essas personagens, no fundo, são todas inventadas. Né? Mas tem, em muitas, ou na maioria, tem uma ponta de, vamos dizer, de algum contato que eu tive. No terceiro volume, tem personagens totalmente inventadas, da minha imaginação e das leituras que eu fiz. Porque também esses personagens são inspiradas por personagens que a gente lê e gosta, né? E a gente faz esse trabalho, vamos dizer, de apropriação, eu não diria roubo, né? Mas de apropriação, e adapta também a sua personagem, ao que você quer dela, ao seu modo de ser dessa personagem. Então, isso acontece. Acontece entre os escritores e, às vezes, acontece de o escritor, na sua própria obra, se inspirar também em personagens que ele já escreveu, né, sobre o qual já escreveu. Né, e desenvolver aquele personagem, por exemplo. As personagens que trazem as obsessões do escritor, muitas vezes. Né? Trazem sempre, porque, no fundo, você escreve o mesmo livro. Não adianta. Sendo muito diferentes, você, no fundo, está escrevendo sempre sobre as mesmas obsessões. Né? E eu fiz isso desde o início. Quer dizer, o meu primeiro romance é um drama familiar muito restrito, confinado, assim, mais dentro da casa. Manaus quase não aparece. E, a partir dos Dois Irmãos, eu arrombei a porta dessas casas, abri as janelas, fui para a cidade e para o país, de algum modo.
né? Então, os outros romances foram uma expansão do primeiro, né, do ponto de vista desses dramas familiares, das complicações dessas relações, e com um quadro histórico né, e político cada vez mais, vamos dizer assim, delineado. Então, houve vamos dizer, essa progressão, que não foi de modo algum pretensioso, né, mas que desembocou na trilogia, que é, de algum modo, um projeto ambicioso. Isso eu não posso negar, porque são, né, mais de 800 páginas e levou muito tempo, né, para eu fazer. E é verdade que vai ter um quarto volume? Eu estou falando isso porque eu vi essa declaração sua em 2 jornais nessa semana. Eu falei isso? Falou. Eu posso depois mandar as fontes precisas. Rapaz, o cansaço e a exaustão são outros que falam pela gente, né? Mas, por acaso, é verdade. Porque eu tinha começado, o número 0 é esse romance, que seria o quarto, e que não tem a ver, quer dizer, tem pontos de contato com a trilogia, mas é um romance que pode ser lido independentemente dos 3 volumes, que é uma história em que aparece essa personagem. É uma narradora feminina, de novo. Que é aquela personagem francesa, Eveline. Franco-brasileira. Franco-brasileira. Ela é bilíngue. Uhum. E isso eu escrevi lá atrás. Eu acho que ainda era jovem, mais ou menos. Quase jovem. Mas ficou de molho, né? Ficou parado ali. Como eu tenho muitas coisas que eu não publiquei, né? Muitos contos e crônicas, coisas que eu não, inéditas, porque eu não tenho pressa para publicar, às vezes não tenho, eu não sei, né? Já tem tanto livro, né? Por aí, às vezes não dá vontade de publicar também tudo que a gente escreve. Milton, quando a gente lê a trilogia, toda a sua obra, de uma maneira geral, a gente percebe que as personagens têm, nas leituras, na arte, mas, sobretudo, na literatura, um elemento muito importante para a constituição da sua subjetividade e para você, como escritor, para a constituição daquela personagem, né? Aqui a gente reconhece muitas leituras que sabe-se, por outros canais, pelas suas crônicas, pela sua atividade ensaística, pelas suas intervenções públicas, que são leitores da sua preferência. A gente reconhece muitos das suas leituras. Mas outros não. Enfim, ali aparece, por exemplo, Flaubert, que eu acho que é talvez o escritor que marque você de uma maneira mais evidente, né? E acho que você já declarou isso em alguns momentos. Também aparecem outros autores, Wallace Stevens, Auden, poetas, né? A poesia brasileira, enfim, Cabral, Drummond, enfim, todos esses autores, Oswald de Andrade, todos esses autores, de alguma maneira, aparecem nos seus livros, e, sobretudo, aqui na trilogia. E eu queria saber se isso se confirma, se todos os autores que estão no universo mental do Martin, assim como a trajetória dele, o itinerário dele, reproduz um pouco o seu itinerário, embora com desvios e diferenças, porque ele não é você. Obviamente, a gente está falando de uma personagem completamente ficcional. Queria saber se as leituras dele coincidem sempre com as suas também. A formação do Martin é a sua formação do ponto de vista literário? Apollinaire, por exemplo, é um autor muito importante para ele, né? A gente percebe isso. No grupo dele, eles discutem muito isso. Sim, coincide. Por coincidência, nós temos as mesmas leituras. Só que eu acho que eu sou até mais apaixonado pelos mineiros do que o Martin, né? O Martin é muito afrancesado. Mas por exemplo, são leituras de Brasília, algumas do Flaubert. Flaubert foi um autor que me pegou na província. Tive sorte, com 13, 14 anos, ter lido um livro do Cabeção, lá, de Croisset. E depois nunca mais deixei de ler, até a correspondência. Mas são leituras, muitas vezes, coincidentes, né? E em Brasília eu comecei a ler Sartre,
O Camus também, que aparece, citou do Golbery, e em contraponto ao Golbery, esse é um romance lido depois, no terceiro volume, por uma aluna da Lina, né, que a gente pensa que ela é uma coisa e ela está, né, ela tá envolvida também em outras coisas. Então, e os mineiros, né? Eu sempre fui muito, eu adoro Minas, adoro as cidades mineiras, e eu ia para o Festival de Inverno. O terceiro volume ali está em Ouro Preto, em Ouro parte Preto. da narrativa. Então, os mochileiros iam para Ouro Preto, porque eram, vamos dizer, para respirar também, né, tinham aqueles festivais maravilhosos, né, que alguém daqui já deve ter ido, né, os que têm cabelo branco, pelo menos, que foram ver o teatro, o teatro de bonecas, os shows, enfim, aquela liberdade que se tinha, né? E mesmo assim com a repressão que baixava de vez em quando, né? Foi interrompido durante uma época, enfim. E os poetas mineiros também, né? Que estão nesse terceiro volume, né? Quer dizer, importantes. Bom, a gente deve lembrar que a nossa literatura começou em Minas, né? Com os poetas da Arcádia mineira, do século XVIII, Cláudio Manuel da Costa e tantos outros. Foram grandes poetas, já tinham a poesia brasileira ali em Minas, no século XVIII. Né? Quer dizer, tem uma história ali muito... E os grandes narradores mineiros, né? Que desde sempre. Né? Desde aquele que está na epígrafe do livro, né? Desde o rei, desde o Deus... Guimarães Rosa. Do Deus, mas além do Deus, do Rosa, tem também tantos outros. O Aleijadinho está muito presente aqui, né? Saindo da literatura e indo para as artes, porque acho que aí não é nenhuma revelação, mas meu comentário vai embutir uma pergunta. Ao longo dos 2 primeiros volumes, a gente sabe que a Lina se separou do pai do Martim, logo no começo, quando começa a narrativa isso já aconteceu, deixa esse trauma do destino dessa mãe, o enigma dela, do porquê deles não se reencontrarem, e ela saiu, enfim, tem uma relação com um artista visual, um artista plástico, um pintor, que não é nomeado nos 2 primeiros volumes, não aparece o nome dele. Então, a pergunta é, por que no terceiro volume ele ganha um nome? O que isso significa? Eu não consegui identificar a razão disso, mas gostaria que você comentasse também o fato de que, digamos, a arte do Aleijadinho, a arte mineira, e, de certa maneira, o martírio dos poetas que participaram da Inconfidência, se juntam numa obra que ele está fazendo, quando ele, de alguma maneira, vive uma situação de grande perturbação comportamental, que, inclusive, compromete o relacionamento dele com a Lina, né? Esse desgraçado descobre tudo, aí a gente fica sem muita... Claro que há esse contraponto, né? Quer dizer, claro para mim, acho que pouca gente, enfim, porque eu quis fazer essa relação entre vamos dizer, os Inconfidentes e o horror que foi aquilo, que foi um horror, né? E uma cena, bom, aí eu não vou contar, mas tem uma cena lá que, na verdade, é uma cena, a cena de uma pessoa, de uma personagem, né? Ou de 2 personagens, né? De um pintor, que esse foi uma figura incrível também, que eu passei uma das idas para Ouro Preto, fui várias vezes a Ouro Preto, conversava, ficava observando, ia nas repúblicas, purgatório, purgatório, na verdade, né? E na República de Estudantes, e eu via as pessoas, e tinha histórias de pintores já envelhecidos, fracassados, doentes, e dos loucos pelas ruas que a gente via, né? E há vamos dizer, essa relação entre os Inconfidentes para trazer esse passado para o presente,
né? Porque muitas vezes é isso, é você dizer, olha, o passado está reverberando, a violência do passado está reverberando no presente, né? Quer dizer, o passado não está morto, ele não morreu, ele não está figé, né, como diz isso, não está cristalizado, né? Ele está aí pulsando, né, de uma forma bruta, inclusive, né? E aquele momento foi um momento em que esse passado da escravidão, e aí tem uma personagem também, enfim, a história dela é uma história também de uma conquista de uma liberdade, que é uma empregada numa casa de uma mineira, né, aristocrata decadente, né, em contraponto também com uma história de uma outra empregada de Santos, do litoral. Elas falam de uma maneira diferente, elas têm uma vida diferente, embora as duas sejam empregadas, e têm destinos diferentes também. Então, eu tive que pensar em todos esses detalhes, né, e tem a poesia do Murilo Mendes também, que fala sobre o horror, a maldição do ouro, né, que é um poema que aparece, um pequeno, um poemeto, aliás, alguns versos de um poema lindo, né, do Murilo, da Contemplação de Ouro Preto, que é uma das coisas mais lindas da nossa poesia. E eu adorava, sempre adorei esse poema do Murilo e tudo que o Bandeira escreveu sobre Ouro Preto, Drummond, enfim. Quer dizer, eu fui possuído por esses mineiros, né? Quando eu estava antes de escrever, bem antes, e durante, né, eu parava para reler, e dizia, nossa, esses mineiros vão acabar comigo. Porque a gente se emociona quando lê, né? Não só quando a gente escreve, mas quando a gente lê também, né? Então, o trabalho eu tinha esse desafio porque Ouro Preto a arquitetura, quer dizer, o peso da história, quer dizer, é tão grande, com a sua arquitetura barroca, com as suas esculturas fabulosas, com seus pintores, Ataíde e tantos outros, que eu pensei, logo de cara, eu disse, eu não posso ir por esse caminho, de fazer de Ouro Preto um cenário, uma personagem. Eu disse, não pode ser assim, né? Eu quero que as personagens vejam Ouro Preto, cada uma à sua maneira. E para a Lina, que é uma paulistana do Paraíso, e ela fica deslumbrada com aquilo também, né? Mas não há, vamos dizer, como você notou, não há descrições ostensivas da cidade. Quer dizer, há uma coisa até irônica daquela personagem que sente esse êxtase por a sua cidade e tal, mas é tudo muito contido, né? Vamos dizer assim, mineiramente contido, e muitas coisas ficam escondidas também, ficam ocultas, né? Mas a poesia aparece, né? Quer dizer, a arte da imitação também aparece. O pintor que, no fim, ele começa a imitar. Bom, não vou falar muito, senão você para de falar. A questão da representação, o pintor, que é um parceiro, companheiro da Lina, enfim, a questão da representação, da figuração é importante no momento em que se desvelar também o tipo de relação que ele mantém com aquilo que ele representa, com as vivências que ele teve, que ele vai traduzir em imagens pictóricas ou escultóricas também, porque em algum momento passa por aí. Agora, o que eu acho que é importante, a gente fica conversando, perguntando as coisas aqui, porque tem uma série de elementos, enfim, um livro que tem uma riqueza de conteúdos que faz com que a gente queira, né, saber do Milton, de onde vieram, quais são as referências, qual foi o processo de composição. Mas é bom que se diga que, além de ser um romance que não deixa de ser um romance geracional e um romance de formação
já que o Martim vive um período de formação, e essa formação tem a ver com a trajetória do Milton, é um romance de um conteúdo emocional muito grande, porque também essa vivência, que eu já mencionei aqui, ele também, eu mencionei a fazer pergunta, e ele, né, respondeu, obviamente, falando bastante disso, mas não quero só deixar enfatizado que a questão do trauma do filho, Martim, de não entender a separação e a impossibilidade de ver a mãe, que depois se reduplica nela com a ideia de que ele teria, de alguma maneira, desertado dela, e esse termo, o Milton usa a palavra, a mãe, em dado momento, acha que tanto o companheiro quanto o Martim, que, por alguma razão, ela não vê mais, são desertores. E esses desertores é uma palavra que tem uma conotação, né, uma conotação bélica, de uma luta, associada a uma luta, e a gente vê por indícios linguísticos, poéticos, pela escritura do Milton, que pequenos detalhes como esse, uma maneira de pensar, se expressar, indica aquilo que vai ser desvelado pelo romance. Romance esse que eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Tem alguns temas que a gente não pode abordar aqui, porque realmente estragariam muito a leitura. Mas, quando vocês forem... acho que o maior elogio que alguém pode fazer a um escritor é dizer assim, esse escritor, quando você relê, fica ainda melhor. E aí o que aconteceu? Eu acabei de ler A Dança de Enganos e fui pegar A Noite da Espera. E aí coisas que estavam na Noite da Espera, que eram elementos de composição de personagem. Vou dar uma dica para quem for ler. Tem que ler do começo ao fim, né? Do primeiro ao segundo ao terceiro. Tem uma cena em que ele tem que... Não, porque tem a trilogia... Por exemplo, a trilogia inicial dele, que não é exatamente uma trilogia, você pode ler o Dois Irmãos antes do relato, que não vai ter uma grande diferença. Mas aqui não. Mas, por exemplo, tem uma cena em que o Martim está esperando para um encontro com a mãe e ele está lendo um livro que tem duas personagens do Flaubert, que são da educação sentimental. A importância que essa leitura, que quando você lê o primeiro volume, simplesmente o cara foi para um encontro e leva um livro, como a gente vai para o banco e, enquanto está na fila do banco, lê um livro. Era mais ou menos isso. Mas, claro, num livro nada é gratuito. Tem uma importância capital, só que você não sabe que tem importância capital. Você só vai entender quando chegar nas 10 últimas páginas, talvez as 5 últimas páginas do Dança de Enganos, você vai saber o quanto estava cifrada, ou cifrado, no primeiro volume, numa das primeiras cenas do primeiro volume, o final do terceiro e último volume, o que é prodigioso. Por que o autor cresce? Por que os grandes autores crescem na releitura? Porque você percebe, ao reler, que ele estava semeando coisas que você só vai perceber, só vão fazer sentido para você lá no final. E é bom reler porque você nem sempre vai lembrar, né? Você nem sempre vai perceber isso quando você lê a primeira vez, e talvez quando você chegue no terceiro volume, você não lembre, né? Você não tem a recordação daquilo que aconteceu. E aí a releitura engrandece sobremaneira o livro, como aconteceu para mim ao acabar a Dança de Enganos e retomar a Noite da Espera. Eu não fiz isso com o Pontos de Fuga porque não deu tempo, mas eu imagino que muita coisa que está lá vai se encaixar à perfeição. Alguns detalhes, como esse, a leitura de um livro do Flaubert pelo personagem, vai se encaixar nessa releitura. Então, é uma dica que eu dou para vocês de leitura. Uma dica que eu dou realmente. Prestem atenção em alguns detalhes. Nada é gratuito. E isso é impressionante. Vamos abrir para perguntas. Se vocês tiverem questões, a gente tem ainda um tempo, e depois o Milton vai autografar. E eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Se possível, não tomem muito tempo do Milton nos autógrafos, porque às 9h30 da noite de hoje, o Flamengo vai jogar com o Racing. Eu e ele, por coincidência, somos rubro-negros. Ele, manauara, e eu, paulistano, e torcemos para um time do Rio de Janeiro, o que prova a universalidade do Flamengo. Um time
Obrigado, viu, Manuel? temporal Obrigado. geográfico. Levem então, a se sério vocês, o que ele falou, se vocês viu? puderem contribuir, porque eu saio daqui e vou ver o jogo, mas vou ficar me remoendo aqui, pensando que o Milton vai estar aqui autografando. Sortudo. Ele já falou para mim que faz isso com o maior prazer e que ele faz verdadeiras dedicatórias, declarações de amor nas dedicatórias que faz. Mas, se vocês puderem apressar o processo, ele vai ficar muito grato, porque o dia de hoje é bastante importante. É verdade que eu tenho essa doença de ser flamenguista, assim, é uma coisa, uma tara. Eu sou flamenguista desde os 6 anos de idade, porque a Amazônia, e não só a Amazônia, mas torcia muito pelo Flamengo. E até um amigo me disse, puxa, essa é a sua grande falha moral. Eu digo, pô, você é flamenguista. E esse foi um palmeirense que me disse, né? Quer dizer, eu não sei se devo levar a sério. Tá? Principalmente depois do que aconteceu no domingo, quando eles tomaram de 3-2. Vamos lá. Perguntas? Manuel, Temos... um minutinho antes. Sim, pois Então, não. além do jogo da Libertadores, a gente tem uma restrição de horário aqui na biblioteca, né? Então, por isso a gente vai fazer só algumas perguntinhas. Eu vou passar o microfone para vocês. Antes disso, eu queria saber de quem é esse chaveiro que deixaram aqui na mesa dos livros, da venda dos livros. O que tem no... Bom, é difícil de descrever esse chaveiro, então se alguém sentir falta... É Mitsubishi... a pessoa vai voltar para buscar. Senão ela não vai para casa. Então não se preocupe. Se fosse chave de casa é mais grave, porque a pessoa chega em casa e só depois descobre que perdeu. Mas a chave do carro não tem erro. Tá bom, então. Perguntas. Vou passar o microfone. Quem tem perguntas? Eu sei que a primeira, às vezes, causa uma certa inibição, então vamos passar logo para a segunda. Se não houver perguntas ali... Oi, Milton. É um prazer estar aqui, falando bem de você. Oi, eu sou do Jornal da USP. É um prazer estar aqui te ouvindo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde se formam grandes artistas, passaram pessoas lindas como Chico Buarque, passou você, né? Então, a Faculdade de Arquitetura forma um monte de artistas e arquitetos também. Aí, queria que você contasse um pouquinho da sua passagem como arquiteto. O que ser arquiteto é importante para o escritor? Às vezes não é importante, né? Às vezes não tem nenhuma importância. Mas o curso de arquitetura que eu fiz foi muito bom. Eu tive ótimos professores, muito bons mesmo. Eu tive o privilégio de ter sido orientado pelo geógrafo Milton Santos, que foi meu orientador de um trabalho sobre Manaus, de iniciação científica. E tive, vamos dizer, grandes mestres e artistas. Renina Katz, por exemplo, a artista plástica, morreu há poucos anos, há pouco tempo. Flávio Império, enfim, vários. O Flávio Mota, enfim, foram grandes professores. Mas, ao mesmo tempo, eu estudava também como ouvinte no curso de letras, eu frequentava algumas disciplinas e lá também tive uma formação muito consistente. E quando eu me formei também como leitor, né, isso fez parte da minha formação. E a coisa da arquitetura, eu devo ter dado muita coisa, porque os romances eu projeto antes, eu faço gráficos, Você faz desenhos, não faz? Depois a casa dos dois irmãos, você me disse certa vez que você que esboçava a casa para saber. Eu fiz a planta, fiz a fachada, Você está guardando isso tudo, né, Milton? Alguma coisa eu guardei, outras eu dei para a biblioteca Mindel, inclusive.
alguns... Tem algumas coisas que eu... croquis que eu fiz, que eu dei para... Os manuscritos, os 20 manuscritos dos Dois Irmãos. Graças a Deus, saiu de casa, eu dei para a Biblioteca Mindlin, que é maravilhosa. Mas foi importante o curso. Ali me deu meu primeiro emprego de professor. Eu ainda fui um arquiteto, enfim, bissexto. E depois eu desencanei de vez. Boa noite, Milton. Um prazer lhe ler e também lhe ouvir. Queria falar, a minha pergunta se relaciona um pouco com biblioteca, porque a Biblioteca Mário de Andrade está fazendo 100 anos, e nesses próximos dias vão ter várias mesas e conversas sobre memória e futuro. E aí, aproveitando que o senhor se encontra aqui, eu queria perguntar justamente como memória e futuro se correlacionam na sua escrita, na sua literatura, ou como a sua obra repensa, aí, né, essa trilogia, pelo que eu entendi, também repensa a memória, e como isso nos faz dar um pontapé para o futuro, ou como elas se relacionam no presente. Obrigada. Obrigado. Eu acho que a memória tem uma... Para quem... A memória é, vamos dizer, é uma espécie de grande musa da literatura e das artes, né? E ela tem mais a ver, como eu falei, da relação entre o passado e o presente, né? De não confinar a lembrança, né? E no passado, fazer com que a lembrança repercuta no presente. E sobre o futuro, eu posso citar uma frase muito borgiana, aliás, do Martim, né? Ele diz: o futuro é uma espécie de devaneio da nossa esperança. Eu penso assim. Perfeito. Nós temos Mais alguém? Ela falou que a Ali, pergunta dela seria um spoiler. É um spoiler. Então tá bom. Tá. Obrigado. Muito boa noite. Gostei muito da conversa. E o que eu queria perguntar é uma pergunta muito pessoal. Por um aspecto da vida que eu não sei explicar direito, eu acho que você faz parte de um conjunto, acho que você tem 2 parceiros na literatura brasileira, que são Dalton Trevisan e Nelson Rodrigues. Não pergunta bem direito por quê. Talvez porque eu tenha lido Dois Irmãos, junto com algumas obras dessas. Acho que muitas vezes você lembra o Nelson Rodrigues mais elegante, assim, uma coisa... Isso tudo é elogio. Tá? Sob o ponto de vista desses romancistas, desses contistas, num certo sentido contemporâneos a você, quem que você destaca? E se essas relações que eu faço têm algum sentido? Ou essa maluquice da minha cabeça? Acho que em parte é maluquice, mas não só em parte. Porque eu considero o Dalton um dos maiores contistas contemporâneos. E o Nelson Rodrigues, sem dúvida, é o maior dramaturgo brasileiro, né? Mas vamos dizer assim, essa concisão do Dalton é muito difícil. O Tchekhov dizia, né, que a concisão é irmã do talento, né? Ele, que era um grande escritor, que trabalhava com a concisão nos contos. Mas eu não vejo muita aproximação do meu trabalho com a obra do Dalton Trevisan. Mas eu vejo... sou ainda, né, muito, vamos dizer assim, do ponto de vista da influência, eu acho que o Graciliano Ramos foi importante. Foi muito importante, sobretudo para o Dois Irmãos, né, como escritor brasileiro. O Guimarães Rosa é um escritor inimitável. Qualquer tentativa de imitar o Rosa ou a Clarice Lispector vai vir um pastiche. E eu sempre tive esse cuidado, digo, eu não posso imitar esses dois, porque eles estão vamos dizer, num patamar muito elevado de
invenção da linguagem, de sondagem filosófica, quer dizer, não é por aí. Mas, mesmo assim, tem umas coisinhas que a gente pode ir lá e usar dos dois, né? Dos dois. Não do ponto de vista do estilo, que, como eu disse, é inimitável, mas todos esses escritores, e aí tem também o Osman Lins, nós temos grandes escritores. O problema problema não. Essa é a nossa também felicidade, né? A nossa literatura, uma literatura que tem Machado de Assis. Em 1880 ele publicou um dos maiores livros da literatura do Ocidente, Memórias Póstumas, 1880. Quem é que escrevia aquilo em 1880? Quem? Na América Hispânica, na América Latina? Ninguém. Então nós temos essa... Mesmo na Europa, né? Assim, como ele, eu assim, acho que ele você está... tem autores gigantescos nesse período, mas assim, com o grau de invenção dele, quer dizer, ele tem uma inventividade do ponto de vista da estrutura do romance, é muito difícil de achar algo semelhante. Muito difícil. Muito difícil. Então, ele está assim, no patamar dos grandes contistas russos e franceses, até mesmo do Henry James. Eu não tenho a menor dúvida, não estou sendo chauvinista, nacionalista, nada disso, né? Mas ele tem essa importância, né? E estão descobrindo, com um pouco de atraso, uns 100 anos de atraso, estão descobrindo isso, né? Porque é sempre assim. A Europa vê a América Latina com o seu subalterno, né? Mas eu acho os dois grandes escritores, mas não me reconheço, vamos dizer, como influência minha. Talvez tenha, e eu não saiba. Ele perguntou sobre autores contemporâneos. É engraçado, se a gente fosse estabelecer, como leitor, né, se eu fosse falar de um autor que é contemporâneo, você perguntou dos mais jovens, eu diria que é um contemporâneo, mas é mais velho, que tem traços traços semelhantes que a gente reencontra na literatura do Milton, de uma obra anterior, que é o Raduan, né? Eu acho que o Raduan é um autor que de alguma maneira, principalmente no Lavoura Arcaica, né, eu acho que ele criou uma abordagem, um ambiente, uma atmosfera, uma escrita que, de alguma maneira, estão presentes no seu trabalho. Né? Sem dúvida. O Raduan foi importante quando eu li Lavoura Arcaica, logo que saiu, morava em São Paulo, e depois, quando eu escrevi o relato, eu devo muito ao Raduan a leitura que ele fez do relato e depois do Dois Irmãos, as observações que ele fez. E agora mesmo, acabou de sair um livro, eu até disse para a professora, eu não me sinto nem um pouco próximo, você foi generosa comigo, porque ela fez um estudo comparativo entre Lavoura e o Relato de um Certo Oriente. Uma professora que fez doutorado aqui na USP e entrou na Universidade Federal Fluminense. Ela se chama Francine Legelski. Ela publicou esse livro, que é um livro lindo, um livro de crítica. Enfim, eu tenho essa dívida assim, com ele, com Graciliano, com muita coisa da Clarice que está lá metida, porque às vezes você lê uma frase de um escritor, de uma escritora, e você vê, essa é a frase que eu gostaria de usar no meu livro. E você muda essa frase, para disfarçar um pouco. Mas isso acontece desde a origem dos tempos. Como é que dizia a Leila, uma frase que você gosta de citar? A Leila Perrone Moisés tem uma frase que eu já vi você citando, que ela fala: a literatura nasce da literatura. É isso. Você acha que o Flaubert não usou o Balzac? Usou o Balzac para superar todos eles. O Guimarães Rosa usou muito os sertões do Euclides da Cunha. É muito livresco o Grande Sertão, porque ele passou poucas semanas no sertão mesmo. Aquela coisa do Manelzão, não sei o quê, aquelas anotações. Ele anotou muita coisa. Mas ele não passou anos no sertão, ele passou 2, 3 semanas. É muito livresco aquilo.
Livro, tem muita referência. Bom, eu conheço um crítico que eu só encontrei 8, mas tem um crítico que encontrou mais de 20 citações do Dante Alighieri, da Divina Comédia, no Grande Sertão. É isso. A gente tem Mais só uma tempo pergunta? só para mais uma perguntinha. Alguém E mais como tem ela pergunta? tinha levantado aqui. Acho que tem ali à direita. À sua esquerda. Não, mas ela tinha já me desculpe. pedido. Quer fazer Tá as bom? duas rapidinho? E daí... E agora tem muita gente. Tá bom, agora, por favor, quem tem pergunta, levante a mão. 1, 2, 3. Oh, meu Deus, 4. Infelizmente não vai dar tempo, né? Senão ele vai perder o jogo da Libertadores. Tá? Não, eu já perdi, É. eu estou conformado, resignado. Questão de força maior, né? como se diz. Tá bom. Oi, Milton. Boa noite, tudo bom? Um prazer estar falando com você, lhe conhecendo pessoalmente, tá? Sou nortista também, tá? Então é um prazer estar aqui. Eu estou de passagem, não moro em São Paulo, hoje eu moro em Santa Catarina. E quando eu vi aqui que ia ser a sua palestra, foi um prazer estar aqui, né? Então, sobre as suas obras, conheço muito pouco. Mas, porém, fiquei com curiosidade da forma de que, geralmente, quando a gente faz uma obra, cria uma literatura, um romance, a gente, às vezes, fala um pouco da gente, o que a gente viveu no passado, o que nos trouxe até aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer, se essas suas obras, que já está na terceira edição, né, vai percorrendo o primeiro, teve o segundo, o terceiro romance, se isso tem a ver com a sua vida que lhe trouxe até aqui. Porque, às vezes, a gente cria uma obra no que a gente vive, né? Então, essa é a minha curiosidade, não sei se é o dos demais, né? Ou se foi algo relato de alguém próximo. Existe tudo. Você nunca é uma cópia da tua vida, né? E nem deve ser. Né? Quer dizer, o desafio é você transformar isso, lances da tua vida que foram importantes, em algo mais significativo. Mas tem muita coisa do que eu vi, né? Você ouve o tempo todo. Eu prefiro ouvir histórias. Então, eu sempre... E a infância aí desempenha, e a juventude, eu acho que são fundamentais para o que um escritor ou escritora vai desenvolver depois. Esse é o mundo da infância e da primeira juventude, eu acho que é um mundo fundamental. E muita coisa que você ouve também, né, de história de outros. Do Grande Sertão, a história de um jagunço. Só que, para aquele jagunço, ele não sei se ele tem a erudição do Guimarães Rosa, mas ele transformou aquilo no maior romance da nossa língua. Né? Você vê aquele personagem pedante, que é o Brás Cubas, uma erudição meio pedante. Você acha que o Brás Cubas seria aquele erudito se o Machado não tivesse lido tanta coisa? Dificilmente. Não tinha Google naquela época, não tinha inteligência artificial. Você tinha que ler mesmo, né? Tinha que ler os livros, né? Não tinha resumo. Não tinha... Então, eu acho que está tudo misturado, né? Tudo misturado. O fundamental, no fim das contas, é a imaginação. É isso que norteia, que é o pilar da ficção. Né? É a imaginação que constrói os personagens, que traça a relação entre elas, enfim, uma descrição, umas metáforas. Tudo isso é a imaginação que conta. Perfeito. Eu peço desculpas para... Tinha mais 3 pessoas. Infelizmente, acho que eu adoraria que vocês fizessem as perguntas, mas acho que a Nancy tem que controlar aí os horários
da Não, programação. se o Milton não se importar, então a gente Não, termina gente, com essas não, eu estou três. brincando com o Então, Flamengo, mas dane-se Flamengo. Vocês Então, vieram aqui, são então, gentis. por favor, vamos Essas vamos três falar quem são as últimas. pessoas. Você, que tinha pedido, Sim. você e ele aqui. São é aqui, três. Vou pedir para vocês fazerem perguntas bem concisas, tudo bem? E eu posso pedir para eles fazerem as perguntas e você responde depois tudo de uma vez? Pode ser também. Eu acho que isso torna dinâmico. Eu anoto aqui para depois, se o Milton... Eu vou esquecer, com certeza. Que cada um... Fala o seu nome e faz a sua pergunta, por favor. Boa noite, Mas Milton. de maneira bem concisa, tá? Meu nome é Robson. Eu sou professor de literatura, né, no ensino fundamental, no ensino médio. E aí uma questão que eles mesmos, as crianças, os adolescentes colocam, é por que ler literatura? E aí, né, na sua obra, você tematiza a infância, a adolescência, a formação. O que você pode dizer sobre isso? O que você diria para o aluno, para a criança, para o jovem, com relação à literatura, né? O que a literatura pode acrescentar, pode responder, né? Enfim, de que forma você lidaria com essa questão que os alunos geralmente colocam para mim? Perfeito. Vamos para os demais. Eu acho que qual que está mais fácil? Quem ia fazer? Aqui, eles dois aqui e depois lá ali ao fundo. Perfeito. O seu nome e a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Vanessa. A minha pergunta tem relação ao tempo de um romance tão longo, ao tempo de se escrever um romance por tanto tempo. Algo que me marca muito na sua escrita é que me parece que você tem uma habilidade de condensar um tempo muito extenso, um tempo de crescimento, um tempo de país, um tempo de história, em uma narrativa muito concisa. Como que você lida com o fato de estar escrevendo algo por tantos anos e também vivendo mudanças no país que refletem a história que você está contando nesse seu livro? Boa noite, sou o Zeca Marques, da Unesp. Há um filme recente, O Rio do Desejo, baseado num conto seu. Qual que é a importância para um autor vivo ver uma obra sua transposta para uma produção fílmica? Em 2002, a convite da Folha, você escreveu 2 crônicas sobre o Mundial do Japão e da Coreia, quando o Brasil foi pentacampeão. Você cita nesses textos o Jorge Luiz Borges, Edgar Allan Poe, As Mil e Uma Noites e o Júlio Cortázar. Por que você não escreve mais sobre futebol? E, finalmente... Boa noite, sou Henrique. Acho que minha pergunta conversa com a dela, que é sobre essa questão do tempo, né? Eu imagino que o livro reflita experiências que começaram na juventude e tudo. E eu estava tentando achar uma forma concisa de fazer a minha pergunta. Eu vou fazer da maneira mais ingênua. Quanto tempo demora para que uma experiência se torne literatura? E quanto tempo o senhor acha que demora para que a nossa época se torne um dia literatura? Então, tem as 2 perguntas sobre o tempo, da Vanessa e do Henrique, né? O tempo da escrita, como você descreve com intervalos grandes, como o Brasil muda muito nesse tempo também, né? E eu acho que essa pergunta é bem interessante. E o Henrique fala sobre essa questão também de quanto tempo se leva para escrever o livro e o quanto a escrita o tempo presente demora para aparecer, se refletir na literatura do presente também. Bom, primeiro a resposta ao professor sobre aos jovens eu daria direto o texto, grande ensaio do Antônio Cândido chamado Direito à Literatura. Esse é um ensaio fundamental que todos os jovens deveriam ler. Você procura, vai achar com facilidade, está em 1000, chama Direito à Literatura. As crianças, eu acho que as próprias histórias que elas ouvem, ou deveriam ouvir, né? Quer dizer, aguçam, estimulam a imaginação e a fantasia. Né? Quer dizer, elas vivem nesse mundo, então as histórias que você narra para as crianças são fundamentais para essa imaginação, para elas também viajarem por esses mundos em que
Elas vivem no mundo do romanesco, né? Não do realismo, ou das várias formas do realismo, mas a criança vive no mundo meio feérico do romanesco, onde tudo é possível. Bom, na literatura também é realista, tudo é possível. Nos romances do Garcia Marques, pessoas flutuam, alguns personagens acordam com asas de anjos, que é um pouco o conto da carochinha, né? Mas para as crianças eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Então elas têm que aprender a ler e ouvir essas histórias na escola. Na escola, porque as crianças muito pobres, de pais pobres, que trabalham o dia todo, chegam cansados, ainda vão ter que ler, entendeu? É uma coisa também insana. Você não pode exigir de uma mãe solo que, depois de um dia de trabalho, volta para a periferia e ainda vá ler para os seus filhos. Ela tem que ouvir histórias na escola mesmo. Por isso que é importante uma boa escola pública. O tempo... bom, eu sou lento por definição, ou por natureza, né? Então, é muito comum eu demorar alguns anos para escrever um romance. E quer dizer, eu faço muitas outras coisas quando eu estou, além de escrever um romance, né? E uma das coisas que eu faço é ler. É ler. Durante muito tempo do dia, eu prefiro ler a escrever. Eu só escrevo quando baixo o santo. Assim, esse negócio de sentar e ficar se torturando diante da página em branco, eu não perco tempo com isso. Eu não estou afim, né, não é meu dia, e eu vou ler. Aí eu pego o meu Dostoiévski, meu Tolstói, meu Flaubert, meu Camus, enfim, esses caras, Clarice, Virginia, Woolf. Né? E o tempo que a gente vive, o tempo real, concreto, histórico do presente, é importante, porque ele também nos transforma, né? E transforma a nossa escrita. Não é? Foi o exemplo que eu dei desse terceiro volume. Já no segundo, isso me pegou. Né? E no terceiro, eu disse, bom, algumas personagens vão ter que falar também de certas coisas. O exemplo da anistia que você deu. Hã? O exemplo da anistia, por exemplo. Foi um que já está no segundo, na voz do... Não está, mas o nortista, no segundo volume, ele fala desses ciclos de autoritarismo, né, da América Latina. E no terceiro, alguém fala sobre isso, né, sobre uma salvadorenha, aliás, uma personagem de El Salvador, que está exilada em Paris, que ela fala sobre isso. Né, quer dizer, ela diz esses monstros, eles agonizam, mas não morrem. E um dia eles voltam com força. É isso que acontece. E sobre o futebol, eu parei de escrever crônicas, né? Eu escrevi essas sobre a Copa, e sabe que eu não sei porque eu não escrevo, não sei mais. Eu já nem sei se o Brasil, como seleção, me entusiasma tanto quanto o Flamengo. Quem sabe um dia eu volte a escrever uma crônica sobre futebol. Ele te perguntou também sobre a importância de uma adaptação cinematográfica. Esse é um filme lindo. Eu tive sorte com os cineastas. O Rio do Desejo, do Sérgio Machado, é um filme belíssimo. Eu tive que escrever outros textos para, enfim, encorpar esse roteiro. Agora mesmo está passando o filme do Marcelo Gomes, O Retrato de um Certo Oriente. Eu não sei se alguém já viu. É belíssimo. Eu acho que foi essa é uma adaptação muito, muito inventiva. Você participa da feitura do roteiro? Nada. Nunca fiz roteiro, nunca participei. Eles te consultam de alguma maneira? Né? Como é que funciona? O Marcelo não. O Marcelo escondeu tudo.
Ele só dizia: você vai ficar espantado, você vai ficar assustado, você nunca mais vai falar comigo, não sei o quê. E o resultado é lindo, porque, enfim, vocês vão ver, é um filmaço do Marcelo. Está passando em 3 cinemas, mas não vai durar muito, porque é um filme de autor, um filme de arte, não tem nada comercial. Mas quem gosta de cinema, acho que vale a pena assistir o Retrato de um Certo Oriente. Está passando, acho que em alguns cinemas daqui. Milton, muito obrigado. Foi um prazer obrigado, conversar com você, ouvi-lo. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado.